Boa noite, meu irmão. Boa noite, minha irmã. Eu estou aqui, você está aí. Nós estamos juntos na Rede Excelsior de Comunicação. Um abraço carinhoso para você, da nossa querida família Excelsior. Que bom ter você aqui. Que bom consagrar a nossa vida a Nossa Senhora do Perpétuo Socorro e, ao mesmo tempo, trazer você para cá para o Conexão Luz e Paz. Eu sou o Diácono Luciano Almeida, fundador do ecossistema Lupax, Luz e Paz no Mundo, e estarei com você nesta hora no Conexão Luz e Paz. Então, me permita sempre iniciar o nosso programa te fazendo uma pergunta simples, mas muito importante. Como está a sua alma hoje? Sem pressa para responder, apenas sinta essa pergunta e faça as devidas reflexões. Como está a sua alma hoje? Conexão Luz e Paz é esse espaço para que a gente possa, então, pensar essa realidade da vida humana. Eu preciso voltar às minhas fontes. Então, a verdade é que muita gente, neste tempo, está cansada, com a mente acelerada e o coração inquieto, e tentando dar conta de tudo, mas por dentro meio que perdido, perdida. E eu posso te dizer com muita pergunta, com muita certeza, sabe por que isso acontece? Porque quando nos desconectamos de quem somos e da nossa fonte de filhos e filhas de Deus, a vida começa a perder direção. E a gente não pode perder a direção. Nós, muitas vezes, esquecemos a nossa identidade primeira. Sabe qual é a sua identidade, a minha identidade? Antes de qualquer título, antes de qualquer profissão que nós exerçamos, a minha identidade e a sua é sermos imagem e semelhança de Deus. E essa potência vai me dar, então, na certeza do meu coração, a graça necessária para pisar com os dois pés no chão que eu habito, nos lugares em que eu frequento, na minha família, no meu relacionamento comigo mesmo, no meu relacionamento com o mundo, porque eu sou imagem e semelhança de Deus. Repita isso para você, claro, é o convite que eu te faço nesse momento. Somos imagem e semelhança de Deus, e muitos homens e muitas mulheres estão esquecendo essa grande graça, e por isso, esse afastamento. E quando nós esquecemos isso, duvidamos do nosso valor, nos cobramos além do limite, e deixamos de acreditar, sabe por quê? Porque podemos viver melhor, e muitas vezes, ao não acreditar nessa identidade primeira, nós vamos deixando de viver melhores no nosso relacionamento consigo, no nosso relacionamento na família, no nosso relacionamento no trabalho e, claro, desembocando tudo isso na nossa sociedade brasileira. E aqui no Conexão Luz e Paz é diferente. Aqui é caminho de consciência, de fé e de esperança. E quero chamar a atenção para a palavra consciência. Ninguém muda se não tem consciência de onde está. Ninguém muda se não tem consciência para onde caminha. Ninguém muda se não está conectado na sua luz e na sua verdadeira identidade. Então vamos refletir à luz da nossa igreja, ela que é mãe e mestra, sobre as áreas da vida que precisam de equilíbrio. Eu e você precisamos nos conectar com a nossa espiritualidade, precisamos nos conectar com a nossa família, com a nossa relação conjugal, com o nosso estar na sociedade, com nossas relações sociais. Precisamos nos conectar com a nossa própria saúde, com o nosso intelectual, com o nosso financeiro, com o nosso profissional e com o nosso emocional. Essas áreas são de suma importância. E aqui muitas vezes a gente pensa, né, criando dicotomias, o céu e terra. Não, 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 não. Nós somos inteiros. Vivemos de corpo, somos corpo, alma e espírito, e neste mundo Deus nos chama então a viver dentro dessas áreas o que há de melhor em nós, a nossa verdadeira potência. Porque fé também é o quê? É prática, é vida, é realidade, é cuidar da sua história no chão da história, da sua família, das responsabilidades que Deus confiou a você. Hoje de manhã eu lembrava, né? Como é necessário entendermos que o matrimônio é um serviço juntamente ao sacerdócio. Eu não sei porque amanheci com isso na mente, né? Ou seja, para entendermos que é serviço, é entrega. Quantos pais, quantas mães não entendem o que fazem porque querem entender à luz do seu bem-querer, da sua própria realização. E a realização do cristão é aquele que se dá, que se doa, juntamente e como o próprio Cristo assim o fez. Então, se hoje alguma coisa está desorganizada em você, se a ansiedade apertou, meu irmão, ou o desânimo chegou, calma. Isso não é o fim da sua história. É preciso conexão, luz e paz na sua alma. Existe um caminho de reconstrução. E ele começa com consciência e pequenas decisões todos os dias. Se você tomar consciência, entender o que você precisa fazer e fazer o que precisa ser feito, com certeza a sua vida vai mudar. Então, respira fundo, desacelera aí e vem comigo, porque passo a passo tudo pode ser melhorado e está no ar para você e com você o Conexão Luz e Paz de hoje. Solta a vinheta, minha produção. Vamos que vamos. Você está ouvindo pela Rádio Excelsior da Bahia o programa Conexão Luz e Paz. Querido ouvinte da família Excelsior, muita luz e muita paz para você, viu? Que me escuta agora. Como é bom estarmos juntos. Como é bom, como diz um amigo meu, gastarmos vida juntos nesta hora aqui na Rádio Excelsior. Guarde esta verdade no seu coração, ó. Deus não criou você livre com dignidade. Deus criou você livre e com dignidade, né? Mas liberdade não significa fazer tudo o que nós queremos. Essa vai ser o mote de nossa reflexão de hoje. A verdadeira liberdade, ela se orienta para a verdade, para o bem e pelo amor.
nós vamos entender essa reflexão no decorrer do nosso programa e acreditando sempre, toda mudança verdadeira ela começa quando olhamos para dentro de nós e assumimos então esta responsabilidade, como diz o professor Paulo Vieira, essa autorresponsabilidade, aquilo que ninguém vai poder se responsabilizar a não ser você mesmo, por sua vida, por sua história, por sua jornada de desenvolvimento como ser humano, como cristão, como pai, como mãe, como profissional, né? Mas acima de tudo, como imagem e semelhança do Deus que habita esse chão, que habita essa terra, esse lugar que Deus colocou a planta dos seus pés. Então, quando permitimos que Deus ilumina a nossa consciência, nós podemos então romper aquilo que nos prende a transformar, né? Nos prende, não nos deixa avançar e fica nos cercando, nos impedindo de dar passos. Por isso eu quero falar diretamente a você que me escuta agora, que vem acompanhando a programação da nossa família Excelsior. Chegou a hora de olhar para a sua liberdade, meu irmão, para as suas escolhas, para a sua consciência, por aquilo que tem alimentado o seu coração. Ainda agora nós rezávamos, né, pedindo a Nossa Senhora que interceda em todas as áreas da nossa vida, mas abaixo de Deus, sob a intercessão de Nossa Senhora, eu e você, como dizia um amigo meu, e eu corroboro com isso, precisamos tomar vergonha. Né? Ele dizia, né, tomar vergonha é necessário para o homem e a mulher que quer fazer um caminho de melhorar-se a todo momento, de se tornar um melhor cristão, um excelente cidadão, enfim. Chegou a hora de perceber que algumas escolhas precisam mudar, meu amigo. Que alguns hábitos precisam ser vencidos e que a liberdade verdadeira não nos afasta de Deus, mas nos conduz ao bem, à verdade, ao amor e realmente à conexão, luz e paz. Quantos homens e mulheres não conseguem viver esse processo? Então é por isso que Conexão Luz e Paz existe e está aqui nessa programação para te ajudar a pensar sobre isso, a rezar essas realidades. Porque em meio aos desafios da vida, Deus continua chamando cada pessoa a escolher o bem, a respeitar a dignidade da vida humana, do outro, e transformar a sua liberdade em responsabilidade, transbordo e serviço. Se a gente faz isso acontecer na nossa vida, já valeu muitíssimo a pena, né, do nosso chamado à vida feito por Deus. Então, você não nasceu apenas para fazer escolhas, meu irmão. Você nasceu para escolher aquilo que edifica. Eu quero que fique bem marcado para nós hoje nesse programa. Fomos escolhidos e trazidos ao mundo para viver a liberdade, mas a liberdade que edifica, para amar com liberdade, para cuidar de quem caminha ao seu lado e testemunhar Deus nessas ações que são livres e servidoras ao mesmo tempo. E antes do nosso primeiro quadro, claro, já chegando aqui a esse momento, eu quero lhe oferecer um momento especial agora. Nada aqui, né, é à toa, é feito para você. A música que vem agora não é apenas uma canção, é um convite para silenciar o coração, reconhecer o que precisa mudar e lembrar que Deus continua caminhando ao nosso lado. Então, deixe que essa mensagem agora alcance a sua alma e logo depois voltamos com o quadro Palavra que Ilumina a Fé, que Cura e Abre Caminhos, refletindo o subtema hoje inspirados na doutrina social da Igreja Católica, sempre, né? Ela que é mãe e mestra que nos convida a viver a nossa melhor versão todos os dias. Escute essa canção e reze com ela também. Deus te vê, não é indiferente a tua dor. Deus te entende, quer te envolver de amor. Você está ouvindo pela Rádio Excelsior da Bahia o programa Conexão Luz e Paz. E é com essa disposição do coração, com fé, com responsabilidade e com missão, que nós damos início, então, ao nosso quadro de reflexões. Vamos juntos mergulhar nos ensinamentos de Deus através da igreja, claro, e permitir que ela seja bálsamo, direção, sustento para a nossa alma. Vamos comigo. Nós estamos no nosso quadro Bem-vindos, então, à palavra que ilumina, a fé que cura e abre caminhos. Aqui nesse quadro de reflexão, que nós temos no nosso programa, nós vamos sempre meditar as Sagradas Escrituras, especialmente ali Provérbios, Evangelhos, a doutrina social da igreja como principal fonte de inspiração da nossa reflexão, e as exortações dos nossos papas, né? Porque a nossa igreja é mãe e mestra, para que você e eu descubramos que a fé é um caminho real de cura, de equilíbrio, de discernimento e desenvolvimento pessoal que acontece em nosso chão familiar, nosso chão do trabalho, nosso chão da sociedade, ou seja, no mundo, certo? E hoje nossas reflexões estão inspiradas na doutrina social da igreja, como eu disse, ali no capítulo 3º, onde vai trabalhar a liberdade da pessoa, entre os números 135 e 143, claro, você retoma essa bela reflexão lá, e aqui está a nossa reflexão para a gente pensar e rezarmos juntos no nosso Conexão Luz e Paz de hoje, certo? Então vamos lá. Liberdade não é fazer tudo o que eu quero. Já começamos pensando essa realidade. Liberdade não é fazer tudo o que eu quero. Deus criou o ser humano livre, meu irmão, e capaz de escolher os caminhos que deseja seguir. Isso é uma certeza, é uma verdade que eu e você temos. Isso é até tranquilo. A liberdade é uma das maiores expressões da dignidade que recebemos de Deus. É algo que realmente nos assemelha. Deus decidiu. Deus entendeu de dar, como diz Gilberto Gil em uma de suas canções, né? Deus entendeu de dar, Deus é plenamente, né, livre. E ele nos deu essa graça de sermos semelhantes a ele também
dentro dessa condição. Mas ser livre não significa viver sem limites, ou fazer tudo aquilo que temos vontade, né, ou decidimos, ou sentimos, ou queremos. Toda escolha ela produz consequência. Essa é a grande realidade que nós muitas vezes estamos esquecendo no nosso cotidiano. Liberdade está atrelada à consequência. E por isso, liberdade também significa responsabilidade. Liberdade de escolher ir para cá, ir para lá, fazer exercício, não fazer exercício, cuidar da minha esposa, não cuidar, mas tudo, do meu filho, da minha filha, mas tudo isso vai ter consequências. O que é que eu e você estamos plantando com a nossa liberdade no nosso cotidiano? Então, uma pessoa verdadeiramente livre, ela não é aquela que simplesmente segue os seus impulsos, deixa a vida me levar, né, e eu vou fazendo o que eu bem entendo, em todas as dimensões da minha vida, aquelas que nós falávamos aqui no início. Né? A pessoa livre é aquela que consegue discernir. Esse é o principal noção de quem tem liberdade. E muitas vezes parece que está nos faltando a capacidade de discernirmos sobre o que é bom, belo e eterno. Escolher e assumir as consequências de nossas decisões. Mas eu também tenho feito essa reflexão quando rezava esse tema. Mas é preciso formar, orientar, treinar essa liberdade. Eu e você somos seres treináveis. E aqui me vinha também a reflexão. Hoje, será que nós estamos treinando aqueles que estão sob nossa responsabilidade? Hoje, muitas vezes, quando a gente fala formação, né, traz um peso, parecendo que a gente está aprisionando o outro, colocando o outro. Não, não, não. A gente está orientando porque nós somos seres de ir performando, irmos tomando consciência. Nós não somos anjos, nós somos seres humanos. E vamos tomando consciência, sendo orientados e nos orientando, treinando e sendo treinados, certo? E essa liberdade vai se exercendo nesse lugar, para que eu, de fato, seja a conexão daquilo que eu seja luz e paz nesse mundo. Nossa liberdade ela cresce quando nossas escolhas, meus irmãos, nos conduzem ao bem, à verdade e ao amor. E muitas vezes essa realidade ela está sendo relativizada. Ah, cada um tem sua liberdade. Não, existe uma liberdade. Que eu e você, em qualquer parte do mundo, pertençamos a qualquer credo, a qualquer realidade. O ser humano é capaz de perceber aquilo que é justo, belo, coerente, verdadeiro. Ele pode fazer a opção de não querer isso. Mas essa consciência, então, vai nos levando a entender que nós somos potentes e somos chamados a algo maior. Então, quando usamos a liberdade para ferir, manipular ou destruir, nós acabamos diminuindo a nós mesmos, aos ambientes em que estamos vivendo e convivendo. Sem liberdade sarada, não teremos saúde emocional. E aqui chega um ponto que hoje, para mim, grita aos quatro cantos da nossa realidade. Como pensar conexão luz e paz se eu não tenho homens e mulheres que escolhem o bem, que escolhem o belo e o eterno no seu caminho, nesse lugar em que a sua planta dos seus pés está agora? Não é porque o diácono está dizendo, mas essa é a sua condição de ser humano. Você é um ser capaz de escolha. E ao escolher, precisa tomar consciência que você é responsável, não só pelas consequências. Eu quero que você pegue essa linha de raciocínio. Também, você precisa ajudar o outro a treinar a sua liberdade. E aqui quero falar diretamente para você que é pai e mãe. Você precisa entender que o treinamento que você desenvolve na sua casa, com seus filhos, é de suma importância para Deus. Para Deus na instância da própria família, para Deus na instância do seu trabalho, que é no seu trabalho que você edifica o seu lar, que você, né, digamos assim, exerce o seu participar da cocriação do mundo com Deus, de fazer a sua parte como ser humano e também como cidadão. Percebam que essas reflexões são à luz da nossa doutrina social da igreja. Como cristão agir no mundo, primeiro é tomar consciência desse grande dom que nós temos e que devemos carregar com muito cuidado. Livres, nós somos livres, mas podemos ferir, manipular, destruir ao usar essa liberdade. Deus não quer escravos, e fique bem claro isso. Não quer te aprisionar, mas Ele quer um ser humano comprometido, um coração comprometido com a verdade que Ele já, no decorrer de toda a economia, toda a história da salvação humana, Deus já se apresentou e encarnou-se, né, de forma definitiva através de nosso Senhor Jesus Cristo. E nos disse o que é bom, belo e eterno. E eu e você, como cristãos católicos, devemos então tomar consciência. Será que a minha vida, o chão da minha existência, está sendo uma verdadeira, né, um aproveitamento real dessa liberdade que Deus me deu? Ou eu tenho feito escolhas não tão legais assim? Que eu estou colhendo as consequências. Porque sem consequência não fica. É duro, mas é real. Deus não quer escravos, quer pessoas capazes de escolher livremente o bem, o belo e eterno, como eu dizia. Aquilo que gera vida e abundância para você e para quem está ao seu lado. Fora disso, existe mais conveniência e destruição do que vida de verdade. E aqui, lembro a vocês sempre, hoje, nosso Brasil vive um processo terrível de ansiedade, de depressão, e as pessoas estão adoecendo nos seus ambientes de trabalho. E ali, eu sempre faço essa reflexão, tenho levado dessa maneira. Onde estão os cristãos? Porque hoje é insuportável ver muitos homens e mulheres adoecendo nos seus trabalhos. Isso quer dizer que as pessoas estão convivendo mal. Isso quer dizer que as pessoas estão vivendo de suas conveniências, estão atrapalhando a vida comum, o bem comum. Olha só onde nós estamos muitas vezes parando. Conexão, luz e paz. Eu preciso entender que a minha vida foi feita para o alto, um alto que parte desse chão real.
onde eu expresso esse verdadeiro amor, não com palavras, mas com gestos, com atitudes, com escolhas. Escolhas micro e macros, né? Nos mínimos detalhes. E aí a pergunta que fica é, será que, se Deus lhe deu liberdade para escolher, que escolha você precisa fazer hoje, meu irmão, para começar a viver melhor? Porque não vai vir um salvador, né, depois de Jesus. Neste mundo, abaixo de Deus, é você e eu que precisamos, né, fazer com que as coisas aconteçam de verdade. E o professor Paulo Vieira sempre diz, você é o único responsável pela vida que tem levado. A sua vida não está muito boa no convívio com sua esposa, com seu esposo, me desculpe, meu irmão, minha irmã, é real. A culpa está em você, claro, nele também, mas seja a mudança que você espera no mundo, né? Não adie mais a vida para a qual você está destinado, é uma vida de excelência, é uma vida, né, de abundância. Assuma, então, essa responsabilidade e construa, né? Essa é, com certeza, uma das chamadas que Deus nos faz. Então, ser livre, a liberdade que Deus nos oferece, já dizia o padre Christian Shankar, ele diz assim, a liberdade que Deus nos oferece não é licença para fazer qualquer coisa, mas oportunidade para escolher aquilo que conduz ao bem. E ele continua, ser livre diante de Deus é ter coragem de escolher o bem, mesmo quando o caminho mais fácil aponta para outra direção. E aí, claro, nós devemos entender quais são as facilidades ou não que nós estamos escolhendo. E se essas facilidades não são elas, os grandes erros que estamos cometendo na nossa jornada. E o nosso Papa Paulo VI, olha que sabedoria ele nos diz. Ele nos ajuda a compreender que liberdade e responsabilidade, elas caminham juntas, certo? Lá na audiência geral do dia 18 de agosto de 1971, ele dizia essas palavras aqui, abre aspas. A liberdade é uma prerrogativa pessoal, mas não pode deixar de se mostrar respeitosa dos direitos alheios. A minha liberdade passa por esse encontro, né, com os direitos alheios. E quando a gente faz essa realidade aqui, a gente, né, esse confronto conosco mesmo, diante dessas reflexões, é para a gente pensar, será que eu vivo no respeito aos direitos alheios? Porque perceba, toda deturpação, todo mal que há na vida humana vem dessa má escolha do ser humano. Mas a pergunta que eu sempre me faço é o quê? Como é que esse ser humano vem sendo treinado na sua casa? Eu chamo sempre a atenção para isso. Seu filho, de agora, de 2, de 1 ano, de 2, de 3, ele precisa ser treinado. Ele precisa ser treinado para que a sua liberdade seja treinada, principalmente ali do 1 aos 12 anos, do 1 aos 7 anos. É um período muito importante para que nós possamos fazer florescer o que há de melhor nessa liberdade humana, da qual nós, homens e mulheres, famílias, pais e mães, somos convidados a viver, né, esse bálsamo de Deus através da liberdade nesse chão existencial chamado família, porque família é célula vital da sociedade. E os frutos serão colhidos. E os frutos da nossa liberdade passam por esse lugar, quer queira ou quer não. Tá bom? Então já vamos preparando nosso coração com essa canção que vem agora para a nossa próxima reflexão aqui, continuando essa reflexão acerca da liberdade, a importância dela para nossa formação e nosso desenvolvimento pessoal. Então escute essa canção e logo em seguida vamos juntos para o nosso próximo bloco de reflexão. Desistir não, desistir jamais. A vida guarda tesouros pra você. Você está ouvindo pela Rádio Excelsior da Bahia o programa Conexão Luz e Paz. E para enriquecer esse momento, eu quero refletir com você o seguinte: a verdade é o caminho para uma liberdade verdadeira. A verdade é o caminho para uma liberdade verdadeira. Então vivemos hoje em uma época em que muitas vezes confundimos liberdade com fazer aquilo que sentimos vontade. E a gente não pode fazer essa confusão e perpetuar ela no nosso cotidiano como cristãos. Mas nem todo desejo, meu irmão, é necessariamente bom. E nem toda escolha aparentemente livre produz liberdade. A verdadeira liberdade, ela precisa estar ligada à verdade e ao bem. E a verdade é o próprio Cristo, é os seus ensinamentos, é tudo aquilo que ele nos deixou, seja na tradição, seja via tradição, seja via suas próprias palavras no Santo Evangelho. Nossa consciência nos ajuda então a reconhecer aquilo que devemos fazer e aquilo que precisamos evitar. E aí quero chamar a atenção para a palavra consciência. Será que eu e você temos utilizado bem essa graça que nós temos? Esta habilidade, este dom de termos consciência, de perceber sobre o que nós fazemos e agimos? Consciência. Ao tomar consciência, eu vou saber o que eu preciso fazer da minha vida. Eu vou entender o que eu estou fazendo das minhas atitudes. Então, quando ignoramos a verdade para justificar nossas escolhas, meu irmão, podemos estar construindo uma prisão dentro de nós mesmos. E aí, quantos encarceramentos nós estamos vendo hoje? Quantas realidades de sofrimento porque a gente não foi treinado pelo pai e pela mãe para usar bem a liberdade, né?
ou nos perdemos em algum momento das nossas próprias escolhas, quando nós fomos educados o suficiente para realizarmos isso. Podemos errar, estamos, né, abertos ao erro, infelizmente, pela nossa condição. Mas a consciência vai nos possibilitar enxergar aquilo que é real, verdadeiro, bom, belo e eterno na nossa vida. Então a pessoa madura, ela não pergunta apenas, eu posso fazer isso? Não. Tem outras perguntas que tem que vir no combo aí para a gente entender a liberdade e a verdade. Ela também pergunta, isso é bom? Isso é justo? Isso vai fazer bem a mim e ao outro? Porque, infelizmente, quando a gente olha para algumas realidades, parece que na nossa família a gente deixou de fazer essas perguntas. Não é apenas é um conjunto de perguntas necessárias. Isso é bom? Eu posso fazer isso? Posso. Ou não posso? Agora, isso é bom? Isso é justo? É coerente? Faz bem para mim e para o próximo? Então, a liberdade cristã ela não consiste em criar a nossa própria verdade, não. Mas em buscar a verdade e deixar que ela ilumine as nossas decisões. Quanto mais uma pessoa se deixa conduzir pelo bem que Jesus ensinou, e aqui quando eu falo Jesus ensinou, eu pressuponho, meu irmão, minha irmã, que eu e você fazemos todos os dias a nossa leitura orante da Bíblia, que nós somos convidados a fazer. Participamos de coração aberto e escolhendo seguir a Jesus Cristo todos os dias, né, vivendo esse propósito que ele nos permite viver. E aqui lembro muito de São Bento. São Bento instigava os seus monges para viver cotidianamente a conversão dos seus costumes. Eu diria a conversão dos nossos maus costumes, porque temos muita coisa a ser mudada. E a nossa liberdade ela vai sendo forjada nesse exercício cotidiano. E quando o diácono está falando aqui, não estou dizendo que eu e você somos flor que se cheire, não, viu? Não somos flor que se cheire. Não somos. Precisamos nos lapidar. Todo dia lavar o nosso ego. Todo dia lavar o nosso orgulho. E nessa disposição, então, começar a entender a nossa liberdade, tomar consciência, exercer, né, essa decisão de servir, de estar escolhendo, né, para o serviço, para mim e para o outro. Mas hoje o mundo prega muito mais esse exercício da liberdade na visão, né, individualista. Não, 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 não. Ela existe, porque eu sou um, né, eu sou único, eu sou irrepetível, eu tenho uma dignidade que é minha, mas a minha dignidade ela se amplia ainda mais quando eu escolho o bom, o belo e eterno para mim e que tem efeito, com certeza, bom, belo e eterno para as realidades ao meu redor. Então, quanto mais uma pessoa deixa de se conduzir pelo bem, mais livre ela se torna. E esse bem é o quê? Imitar a Jesus Cristo, minimamente falando, né? Para a gente não se alongar aqui. E a pergunta é, que verdade você já conhece, mas continua evitando porque ela exige uma mudança na sua vida? Quantas pessoas já sabem, já tomaram consciência, mas a procrastinação, que tem até alguns irmãos que trabalham, não deixa de ser, né, uma realidade do mal presente na nossa vida, na nossa mente. A procrastinação tem a ver com as nossas emoções. Isso é sério. Não te deixa dar o passo necessário para mudar, para que a sua libertada seria isso. E aí o professor Paulo Vieira sempre fala isso. Se você ainda não chegou lá, tem que parar e perguntar, o que me falta aprender? E aqui é o que eu gosto sempre de bater a tecla a você, com você, meu ouvinte. Não existe mudança de vida que não passe pela minha disposição para aprender. E volto a dizer, só aprende um coração que não é orgulhoso. O orgulhoso, ele tem uma dificuldade imensa de viver essa experiência. Ou seja, como é que eu vou viver a conexão, a luz e a paz, se eu não aprendo novas coisas, se eu não estou aberto para um aprendizado? Para aprender de Jesus, para aprender da própria palavra, né, da Bíblia Sagrada, para aprender dos papas, dos documentos da igreja, para aprender da homilia que eu escuto do sacerdote, do diácono ou de um missionário. Então somos chamados a esse lugar. O que me falta aprender? E o padre Christian vai dizer ainda, quando a consciência se abre para a verdade, Deus não tira a nossa liberdade. Ele ilumina o caminho para que possamos escolhê-lo com maior responsabilidade ainda. Se Deus vê no nosso coração uma predisposição para caminhar em direção à verdade, com certeza, ele vai nos dar o chão para que a gente possa pisar com firmeza em direção a essa nossa formação. E o nosso São João Paulo II ainda dizia assim, ele apresenta uma ligação fundamental entre liberdade, verdade e bem. Quando ele diz o seguinte, lá no discurso à Congregação para a Doutrina da Fé, em 1997, ele dizia o seguinte, abre aspas, o bem da pessoa é estar na verdade. O bem meu e seu é estar na verdade e praticar a verdade na caridade. E essa frase parece simples, mas carregada de um chamado que não é fácil. Praticar. Hoje a gente tem muita fake news, né? Eu diria assim, muita fake news em vários setores da sociedade. E isso não nos impede de entender que nós temos uma condição pecadora. Conexão Luz e Paz. Eu preciso estar em paz com essa realidade. Eu sou, né, um pecador. Ponto. Somos. Mas Deus nos deixou, né, os sacramentos enquanto cristãos para acessarmos essas graças e lutarmos cotidianamente, escolhendo o bem, o belo, o eterno, fazendo esse exercício cotidiano. Mas a questão é que hoje nós desistimos desse exercício com muita facilidade. E a pergunta é, lembrando que a liberdade tem consequências,
o que estamos construindo ao nosso redor, com o exercício da nossa liberdade. Finalizando então essa reflexão, já convidamos você também a rezar com essa próxima canção para que a gente possa ir para, já nos direcionando para as últimas reflexões do nosso programa Conexão Luz e Paz de hoje. Então, reza essa canção agora e vamos juntos. Senhor, hoje eu me rendo. Eu reconheço que nada eu posso fazer sem ti. Então sejas tudo em mim. Dependente eu quero ser do teu Espírito, pra que quando eu falar que seja você, no meu caminhar que seja você, e quando eu cantar. Você está ouvindo pela Rádio Excelsior da Bahia o programa Conexão Luz e Paz. E já chegando à última reflexão do nosso programa Conexão Luz e Paz de hoje, quero trazer para você essa última reflexão. Cristo nos ensina a liberdade de amar e se doar. Cristo nos inspira. Cristo é sempre a nossa régua, meu irmão, minha irmã, a vivermos as virtudes, né, cardeais e teologais, a prudência, a justiça, a fortaleza, a temperança, a fé, a esperança, a caridade, sempre na imitação de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí, a doutrina social da igreja nos inspira a pensar essas realidades a partir dela. A grande novidade da liberdade cristã é que ela não termina em nós mesmos. Jesus nos mostra que a pessoa não encontra sua realização vivendo exclusivamente para seus próprios interesses. E hoje nós vemos uma exacerbação dessa liberdade, uma exacerbação do euísmo. Não sei nem se existe essa palavra, mas, enfim, até quando, muitas vezes, eu e você, como cristãos católicos, vamos viver isso? Até quando os ambientes vão expressar situações que, com certeza, denunciam que pessoas não estão vivendo bem a sua liberdade, porque não estão cuidando dos outros. E volto aqui àquela base que nós temos refletindo aqui hoje. As pessoas estão adoecendo nos seus ambientes de trabalho. Na família, provavelmente, já não está muito bem, viu? Porque se está no trabalho, e já é uma expressão da sua casa. Quem não está bem em casa, na família, provavelmente na rua, nesse contexto, também não vai viver bem. E aí, até quando não imitaremos o nosso Senhor? Até quando viveremos sobre nossas conveniências? Conexão Luz e Paz te convida para esse lugar, de conectar-se com a sua fonte, de viver na paz e de ser luz nesse mundo. Porque eu e você fomos batizados como profeta, reis e sacerdotes para dar sabor a esse mundo. E se nós não tivermos o sabor, como cristãos? Quanto mais aprendemos a amar, meu irmão, minha irmã, mais compreendemos para que Deus nos deu a liberdade. E volto a dizer, quando eu falo amor aqui, falo do amor ágape, não do amor de conveniências. Que nós podemos viver no amor eros, que é amor conveniente também, o amor filia, amor conveniente que é interesseiro. Mas o amor ágape, o amor que Jesus nos amou, esse é o verdadeiro convite a amar. Então o amor verdadeiro, ele exige escolhas, ele exige perdoar. Você tem perdoado, liberado perdão para quem você precisa pedir perdão? Quantos filhos e filhas magoados com seus pais? Ou quantos filhos e filhas não têm nem consciência que é esse não perdão liberado a pai e mãe que está lhe fazendo mal nas suas emoções nos dias atuais? Ainda tem isso, se a gente for aprofundar essa relação aqui. Então, perdoar, liberar perdão, é viver o amor verdadeiro. É exigência. Servir, como é que você está servindo? Primeiro, volto a dizer, servir em casa. Sem demagogias, como é que você está servindo a seu esposo, servindo a sua esposa, servindo aos seus filhos. Seus filhos, será que eles estão aprendendo com você a ser serviço? A servir os colegas, o seu professor, a respeitar as 4 linhas do jogo social? Porque se a sociedade está adoecida, se os trabalhos estão adoecendo as pessoas, precisamos nos perguntar o que estamos fazendo. Quanto mais aprendemos a amar, mais compreendemos que Deus nos deu a liberdade. Então o amor verdadeiro exige o quê? Perdoar, servir, escutar, ajudar, recomeçar e cuidar. Então Cristo revela que a liberdade ela alcança sua plenitude quando se transforma em dom de si para os outros. Isso muda completamente a pergunta, meu amigo. Em vez de pensar apenas o que eu quero, aprendemos então a perguntar nessa dinâmica o que o amor me pede. O que o amor me pede. E aqui tem falado, né? Muitas vezes esse tema surge aqui ou acolá, né? Querendo metrificar o serviço que é doação de um pai, de uma mãe, que é entrega. É a liberdade de escolher imitar a Deus, sendo pai, sendo mãe, e nesse lugar de pai e de mãe, doar-se por inteiro. Certo? Então uma família muda quando alguém decide escutar em vez de responder com agressividade. E tem a ver com liberdade. Um relacionamento muda quando alguém decide perdoar, em vez de alimentar ressentimentos. Uma comunidade muda quando pessoas livres, meus irmãos, deixam de pensar somente em si e começam a trabalhar pelo bem comum, que é o grande, né? É a grande sacada do cristão. Viver a liberdade é serviço que me leva a cuidar do bem comum. Em todas as instâncias. Aqui você traduz isso para tudo que a gente fizer. Certo? E o Papa, finalizando aqui a nossa reflexão, o nosso São João Paulo II dizia o seguinte, ele oferece talvez uma das sínteses mais bonitas para fechar essa reflexão de hoje. A liberdade
ela se realiza no amor, ou seja, no dom de si. Fecha aspas, foi na sua encíclica Veritatis Splendor, no número 87, que ele então nos dizia essa reflexão. E finalizando, claro, fica a grande reflexão do nosso programa de hoje. Cristo não nos ensina uma liberdade centrada no eu, viu? Ele nos ensina uma liberdade capaz de amar, servir, perdoar e construir comunhão. E isso sem demagogia, no chão da sua existência, no chão da nossa história, com as nossas autorresponsabilizações, sem procurar culpado, que o diácono Luciano seja melhor, que você seja melhor, que o seu esposo seja melhor, que o seu filho seja melhor. E assim, com certeza, faremos algo diferenciado, tá bom? Então, já chegando, né, ao final do nosso programa, eu quero, claro, deixar para você aqui a certeza de que toda transformação ela começa nessa consciência. Quando decidimos olhar para nós mesmos, reconhecer nossos erros, abandonar aquilo que nos aprisiona e começamos a recuperar a nossa liberdade. E quando alguém muda de verdade, a família sente, o trabalho sente, os filhos sentem, a comunidade de fé sente. Nunca esqueça, Deus criou. Tem um ponto. Então é sobre isso. Então, ao terminar, escolha viver com mais consciência, buscar a verdade, agir com responsabilidade e transformar sua liberdade em amor. Porque quando pessoas escolhem o bem, famílias são fortalecidas, relacionamentos são restaurados e a sociedade começa a mudar. E agora vamos então para a nossa canção de encerramento. E antes de encerrar, quero te dizer o seguinte: com o coração cheio da presença de Deus, nós encerramos mais uma edição do nosso Conexão Luz e Paz. Que o Senhor visite a sua casa, renove as suas forças e enche o seu coração de muita paz. E onde a luz de Cristo chega, as sombras elas se dissipam e a vida floresce no seu mais belo. Eu sou o diácono Luciano Almeida e desejo a você uma semana de fé, sabedoria e propósito. Siga a Lupax, Diaconia Digital, no Instagram e fortaleça também a nossa caminhada lá e aprenda também mais coisas conosco lá nesse espaço. Que Deus te abençoe poderosamente. Ele que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Deus te abençoe e vamos juntos.